Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Vou dar um panorama das primeiras páginas dos jornais e depois vamos conversar sobre os principais assuntos. Está aqui a Folha. Ministro da Agricultura apoia boicote de frigoríficos brasileiros à rede Carrefour. Isso já evoluiu. Essa manchete, claro, foi elaborada ontem à noite. Já a França está preparando um tipo de retratação, pedido de desculpas. Estadão. General tentou convencer chefe do exército escolhido por Lula a dar o golpe. Hoje preso, Mário Fernandes procurou Júlio César de Arruda a 3 dias da posse do petista. Proposta foi rechaçada. Olha, eu ouvi praticamente todas as gravações que estavam disponíveis ontem a esse respeito. Realmente é assustador. Espero que todas as gravações tenham sido, como exige a lei, submetidas à perícia, para não serem anuladas, e espero também que haja uma explicação, porque isso ficou estranho, se é uma tentativa de golpe, se é um golpe, ou se era uma ideia, O ex-presidente Bolsonaro nega peremptoriamente que sabia que teria comandado ou participado desse suposto golpe. Agora, as conversas com o ajudante de ordem Cid são cabeludas, viu? Assustam, e mostram que ele era uma espécie de centro de comunicação desse evento, dessa chamada de possível tentativa de golpe ou tentativa de golpe. Valor. Empresas registram crescimento de 84,5% no lucro líquido no terceiro trimestre. Levantamento com 399 companhias não financeiras mostra que os ganhos chegaram a 64,4 bilhões no período. Deixa eu dar uma espiada no Globo. Eu puxei errado para variar. Tá aqui, ó. Tá vendo aquilo que eu disse? Ofensiva pela carne. Boicote ao Carrefour cresce e Brasil exige retratação da varejista. Após frigoríficos produtores de suíno e frango suspenderem vendas ao grupo francês, que prepara pedido de desculpa. Já estão preparando o pedido de desculpa, e até o valor põe assim, quer ver? Após forte pressão, CEO global do Carrefour cogita pedir desculpas. O presidente global do Carrefour, Alexandre Bompard, avalia pedir desculpa ao país e aos frigoríficos brasileiros pela declaração sobre padrões de carne do Mercosul, apurou o Valor. Uma carta está sendo elaborada numa decisão tomada após pressões políticas e econômicas. Anúncio do boicote de venda à varejista, cresceram também as críticas nas redes sociais. Na carta, a empresa avalia não informar que voltará a comprar carne do bloco, pois considera que o volume é mínimo. Já há risco de o Atacadão, que pertence ao grupo, perder a liderança para açaí, dizem fontes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou retratação e disse que o Congresso pautará a lei de reciprocidade econômica. O Carrefour
não comentou. É um atrito. Os produtores franceses acham que a carne brasileira chega, e com o acordo do Mercosul, chegará mais barata ainda à França. Eles acham que isso é uma concorrência desleal. Eles têm força política, mobilizam-se, e o Carrefour e outras entidades varejistas começam a se submeter à orientação ou aos interesses dos agricultores, com quem, evidentemente, eles têm contatos importantes, e boicotar a carne brasileira. O pior da história, que é o que o ministro da Agricultura grita e tal, é que, para fazer isso, eles se utilizaram da qualidade da carne em termos de higiene, dizendo que a carne brasileira não atingia todos os quesitos e requisitos exigidos, sanitários exigidos para a carne importada, o que, segundo a resposta brasileira, segundo o nosso ministro da Agricultura e segundo áreas da distribuição de carne no Brasil, da produção e distribuição, é simplesmente uma falácia, para não dizer mentira. Falácia é mais elegante. Tem uma história que eu queria mostrar para você, que eu não entendo porque a grande imprensa brasileira não publicou. A grande imprensa brasileira não publicou. É o seguinte: no domingo, não publicou mesmo, não censura não é, né? Porque não está censurado. Pode ser incompetência e pode ser qualquer outra razão que a gente desconhece. Mas normalmente isso não passa desapercebido pela imprensa brasileira. Então, o New York Times, que é um dos principais jornais do mundo, publicou domingo uma página inteira sobre a Lava Jato, sobre o Brasil e o que está acontecendo, mas exatamente sobre o desmonte da Lava Jato. Eu vou pegar um trechinho aqui traduzido e vou mostrar para você. Neste domingo, dia 24, o jornal americano do New York Times publicou uma ampla matéria analisando o desmonte da Operação Lava Jato no Brasil, com destaque para decisões do Supremo Tribunal Federal que reverteram condenações e suspenderam sanções aplicadas ao longo das investigações. Intitulada "Um caso de corrupção que se espalhou pela América Latina está sendo desfeito", a reportagem assinada pelo correspondente Jack Nickas, com a colaboração de Paulo Motorim, e destaca como a reviravolta no Brasil afeta outros países da região. Claro, essa corrupção se espalhou por toda a América Latina. Alguns países reagiram. No Peru, um ex-presidente foi preso. Enfim, essa presença da Odebrecht se espraiou pela América Latina. Essa parte mais deletéria dessa presença. Aí está, as decisões do STF e as críticas à Lava Jato. O texto enfatiza as decisões recentes do STF que resultaram na anulação de condenações e na suspensão de bilhões de dólares em multa sob alegações de irregularidades cometidas por investigadores e juízes. Para o Times, esses movimentos representam, entre aspas, desmontar silencioso da operação. Representa um desmontar silencioso da operação. E aí continua o jornal. Decisões judiciais reverteram pelo menos 115 condenações do Brasil
e lançaram dúvidas sobre casos em outros países da América Latina, como Panamá, Equador, Peru e Argentina, relata a matéria. Entre as críticas ao STF, destacam-se o uso de mensagens hackeadas para acusar os investigadores de conluio e as alegações de que a Lava Jato empregou métodos agressivos para a obtenção de confissões. Eu vou ler mais um trechinho. A reportagem também analisa como a Lava Jato influenciou a política brasileira, sendo um dos principais motores para a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, que se apresentou como um defensor do combate à corrupção. Contudo, o texto destaca que, sob sua administração, escândalos de corrupção mancharam o governo, culminando no fim oficial da operação durante o seu mandato. Em relação ao atual presidente Lula, o jornal destaca que suas condenações foram anuladas após o STF considerar que o então juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade nos processos. A decisão reacendeu debates sobre a independência do judiciário e a impunidade de políticos poderosos. O Times ressalta o impacto das decisões do STF sobre a Lava Jato na percepção internacional, apontando que grupos como Transparência Internacional criticaram duramente o desmonte. Em resposta, o ministro Dias Toffoli, do STF, abriu uma investigação sobre a organização, sob acusações de desvio de fundos, que posteriormente foram consideradas infundadas. Tá aí, tem muito mais, viu? Tem muito mais. Quer ver? A matéria do New York Times reflete um cenário de frustração com os rumos da Lava Jato, destacando como decisões do STF enfraqueceram o legado de uma das operações mais emblemáticas do combate à corrupção na América Latina. Está aí uma notícia, eu estou contribuindo com a imprensa brasileira, a grande imprensa, que não publicou nada, nenhuma linha sobre isso. Nada. Um artista americano vai no banheiro, sai de uma página lá e pumba, tá nas primeiras páginas dos jornais brasileiros. Nesse caso, provavelmente é um engano, um esquecimento. Mas é uma coincidência. Bom, general tentou convencer chefe do Exército escolhido por Lula a dar o golpe. Olha, as gravações são realmente importantes. Claro que estava acontecendo alguma coisa, estava acontecendo o desenvolvimento de um golpe. Ele não saiu, não houve o golpe. Teve um momento em que, aparentemente, ele está em desenvolvimento, né? Isso está num relatório que é um calhamaço, e a gente não sabe exatamente por que foi suspenso. Pelas informações de bastidor, com as quais a gente tem que tomar cuidado, o ato, seria o ato inicial, tinha uma pessoa na frente do prédio do ministro Alexandre de Moraes, provavelmente armado, isso não está claro, ele se comunica ou recebe uma informação de que a operação está abortada. E aí circulam nos bastidores as informações de que o primeiro movimento do golpe, né, seria esse conjunto, até poderia levar à morte do ministro, não teria acontecido porque o presidente Bolsonaro, na hora de assinar, amarelou. Tinha que assinar aquele
papel, aquele papelucho, que era o decreto, estado de sítio, então, que era né, o estabelecimento formal do golpe, o início do estabelecimento formal do golpe, mas ele acabou não assinando e o golpe, pelo menos naquele momento, foi suspenso. Agora, houve, não houve, é crime ou não é? As conversas que são cabeludas são criminosas, as conversas são claras. Olha, está na hora, você precisa ouvir. Está aí nos sites de vários jornais e tudo. O general tentou convencer o chefe do exército nomeado por Lula a dar o golpe. Mário Fernandes, indiciado pela PF, procurou, no fim de 2022, o oficial Júlio César de Arruda, que assumiria o comando da força dias depois. Sua proposta foi rechaçada. Aí o Bolsonaro diz que não houve. Bolsonaro refuta, e com veemência que ele tenha participado disso, e mesmo que tenha existido essa tentativa de golpe. Deixa eu ver aqui. Busca por identidade. Presos pela PF escreveram sobre terrorismo e operações oficiais em escola do Exército. Militares detidos sob suspeita de planejar golpe e assassinato de Lula após sua eleição em 2022, apresentaram trabalhos acadêmicos. Aqui, olha, ex-presidente diz que estudou decretar estado de sítio em seu governo. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que o estado de sítio chegou a ser estudado no final do seu governo, mas negou que tenha liderado a trama de um golpe. Aí vem entre aspas, né? Golpe de Estado é uma coisa séria. Tem que estar envolvido todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo que estão falando, disse Bolsonaro após desembarque no aeroporto de Brasília. De minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse pedir golpe para mim, Se alguém viesse pedir golpe para mim, ia falar, tá, tudo bem. E o after day? Ele ia falar, né? After day, eu acho que é day after. E o dia seguinte, E o dia seguinte, como é que fica? Como fica o mundo perante a nós? A palavra golpe nunca esteve no meu dicionário, completou o ex-presidente Bolsonaro. Aí tem uma história pequena do Exército resistindo a abolir homenagem ao dia do golpe, 31 de março de 64, em quartel em Minas Gerais. Comando da Força aceitou retirar exposição comemorativa do 31 de março em unidade, mas não quis tirar denominação histórica de Revolução Democrática. Você vê que ainda tem gente nas Forças Armadas, são outras gerações, poucos participaram de 64, que ainda defendem o caráter daquele movimento que derrubou o presidente João Goulart. Ministro apoia a reação ao Carrefour e diz que boicote inclui carne de frango. Você vê que as coisas
já assumiram outro patamar e estão evoluindo. Diz a imprensa internacional que lá em Israel, no Oriente Médio, há negociações avançadas com o Hezbollah para uma trégua ou para um cessar-fogo ou algo parecido. Não sei exatamente o que eles estão negociando, não sei quais são os termos e quais são as trocas, mas isso está acontecendo e está noticiado pela imprensa internacional. Enquanto isso, teve bombardeio de lado a lado, né? Teve mortes, Beirute continua sendo bombardeada, tem uma discussão de uma possível paz com o Líbano, discutida com o Líbano. Aí a gente não conhece os detalhes, né? Mas o momento é de negociação no Oriente Médio. Tem uma entrevista da Merkel, lembra da Merkel, que foi chanceler, primeira-ministra da Alemanha? Ela, que dá poucas entrevistas depois que ela saiu do governo, ela defendeu que se impeça, que foi uma posição dela, a entrada da Ucrânia na organização do tratado, na OTAN. Enfim, ela coloca uma sua posição mais branda em relação à Rússia e mais anti-Ucrânia, né? Permitindo que a Rússia se tranquilize ante o fato de poder ser agredida pela presença da OTAN dentro da Ucrânia. Tem toda um papo da Merkel, ela critica a política de hoje, acha perigosa e espera que isso não produza uma terceira guerra mundial. Não é só ela não que antevê um perigo de uma terceira guerra mundial. Vamos ver, né, no que vai resultar isso, né? Você vai virando aqui, você vai vendo que essa coisa do Carrefour e da carne já rendeu muito. E agora, uma coisa que diz respeito mais a gente. Lula ouve Galípolo sobre pacote, afirma Haddad. Futuro chefe do BC é convocado para a reunião. O ministro diz que o governo fechou entendimento sobre medidas. Essa foi a tal reunião de ontem, né, onde as figuras principais eram Haddad e o Lula, e que teria fechado uma economia, eu não sei se foi a fundo, né, se foi, como dizem os economistas, estrutural, mexeu nas estruturas, mexeu nas raízes das despesas que nunca acabam e só vão subindo. O governo resolveu o seu problema político de maneira superficial. Deixa eu ver. Aí tem uma outra coisa assim que está umbricado, que está ligado a isso. Pente fino da Previdência deve poupar só metade do previsto no início do ano. Expectativa era economia de 10 bi, mas o governo agora vê ganho de 5,5 bi em 2024, segundo reavaliação publicada na sexta-feira. Brasil tem saída recorde de dólares pela via financeira até outubro, a maior desde 1982. Saldo líquido negativo é
de 56 bilhões de dólares no acumulado do ano, segundo o Banco Central. Fluxo cambial é positivo em razão da conta comercial. Olha, tem uma coisa importante aqui. TST, isso decide, uma coisa que estava pendente, que reforma trabalhista pode ser aplicada em contratos antigos. As regras da reforma trabalhista de 2017 são válidas para contratos que já estavam em andamento quando a lei passou a ser aplicada no país em 11 de novembro daquele ano, segundo decisão do TST em julgamento nesta segunda-feira, portanto, ontem. ETF de ações na Argentina tem recorde com otimismo sobre Milei. Um fundo de negócios em bolsa que acompanha ações argentinas, isso é uma notícia do Bloomberg, vê entradas recordes à medida que Wall Street abraça os esforços do presidente Milei para conter a inflação e reverter anos de déficits orçamentários acadêmicos. Endêmicos. Olha aqui, tem uma coisa. Não há energia suficiente para a inteligência artificial do futuro, diz executivo da Open Inteligência do Futuro. Vamos precisar de uma quantidade de energia que não está disponível hoje no mundo para fazer inteligência artificial do futuro, disse o líder de políticas públicas da OpenAI, criadora do chat GPT-1, GPTL, para a América Latina e Caribe, Nicholas Robinson de Andrade. Ele fez referência ao objetivo da empresa de construir uma superinteligência artificial capaz de superar o raciocínio e o conhecimento coletivo da humanidade e direcioná-la para o bem comum. Pá! Agora não tem energia. O Huawei terá smartphone com sistema operacional próprio. Tarifas aéreas globais devem subir de novo em 2025, prevê a Amex. Hoje à noite tem um jogão, né? Aqui em São Paulo, Palmeiras e Botafogo. Os dois estão com o número de pontos que ostentam juntos a mesma pontuação na tabela, quer dizer, os dois aparentemente lideram, mas quem lidera mais é o Palmeiras, que tem mais uma vitória, né? Que é um critério usado para desempate. Então, um jogo importante que deve até decidir o Campeonato Brasileiro. E o Supremo formou maioria para permitir símbolos religiosos em prédios. Até esta segunda-feira, 6 ministros entendem que influência do cristianismo na sociedade brasileira justifica a manutenção de crucifixos devido à formação do país. Muitas pessoas acham que a presença de crucifixos em locais públicos quebra um pouco essa não religiosidade do Brasil, né? Quebra um pouco essa posição e tendem a uma religiosidade que a Constituição brasileira não contempla. Reconhece o Brasil
como um país leigo, mas isso aí durante essas considerações os ministros não acham que essa questão leiga está sendo ferida. Pronto, tem muita coisa, mas enfim, não dá para dar tudo. Quem tomou cafezinho com a gente? Rosana Zancanella, Vladimir Cordeiro, Jonas Cruz, Maria Dagmar, André Silveira, Luana Patrícia, Juarez Trashman, Harlen Duque, Almira Araújo, Moacir Barros, Dora Mansur, Gabriela Célia, Arial Carvalho, Mauro Cirino de Marília, Cirino, Jefferson Cristaldo de Campo Grande, Cirlan Lima de Brasília e João Rezende de Miracema. Miracema é aquela do folk que vem com os olhos baixos, é aquela cidade. Lembra dessa música? Bom, pessoal, muito obrigado por sua atenção. Vamos aguardar momentos melhores para o Brasil e para o mundo. Nem o mundo nem o Brasil estão muito tranquilos nesses períodos, para dizer o menos. E eu sempre lembro que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.